Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje eu sou o host, eu sou o Felipe Manzano, sou um dos sócios de Exponencial Med. Estou aqui substituindo o Matheus, gravando diretamente do Rio de Janeiro, com um convidado muito especial que vai ter um papo aqui bem bacana, bem interessante com a gente, que é o Dr. Miguel Madeira, que é médico endocrinologista, com atuação focada especialmente em doenças osteometabólicas. O Miguel ele possui título de especialista em endocrinologia e metabologia, além de especialização em densitometria e clínica médica, uma formação técnica muito completa, que é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje no podcast. Miguel fez mestrado e doutorado em endocrinologia pela UFRJ e também fez pós-doutorado no Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Hoje em dia, ele é professor adjunto da UFRJ, onde ele atua como chefe do setor de densitometria e de osteometabolismo e atua também no serviço de endocrinologia do Hospital Federal de Bom Sucesso, onde ele coordena o curso Osteoprat. O Miguel, além disso tudo, ele é casado, tem 2 filhos adolescentes e é flamenguista roxo. Miguel, muito bem-vindo ao Café Exponencial. Obrigado pelo convite, é um verdadeiro prazer estar aqui. Eu que sou ouvinte, espectador e agora estar aqui participando, é um prazer mesmo. Muito, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso de trazer um médico como você, do calibre do teu calibre, para bater um papo com a gente. Obrigado. Miguel, eu quero começar justamente por isso. Assim, eu sei que a gente estava conversando de uma família de médicos, né? E essa questão da formação acadêmica de topo, assim, do mais alto nível, é uma coisa muito importante para você. E eu queria que você contasse um pouco assim, a tua jornada acadêmica de maneira resumida e como que está sendo a tua atuação na prática médica hoje em adição aos teus vínculos como professor e membros de congressos e de associações de especialistas. Maravilha. Então, eu sou de Nova Friburgo, cidade serrana, aqui próximo ao Rio. E a minha ideia, em 96, que eu estava com 16 anos, de vir aqui para o Rio, era de fazer minha vida aqui. E especificamente, assim, quando eu vim para cá, minha ideia já era, desde o início, era ter uma carreira, um vínculo acadêmico, seguir para essa área científica de formação. Então, isso até foi uma coisa que me fez permanecer aqui no Rio, né, apesar de ter família lá em Nova Friburgo, e eu fui seguindo nessa linha. Então, eu vim para cá para fazer 3º ano do ensino médio. Aí passei, na época, no vestibular, já tem um tempinho. Sim, sim. E aí entrei na UFRJ, né, que é a minha casa até hoje, onde eu fiz a minha graduação, depois eu fiz residência de clínica, saí para fazer residência de endócrino no Instituto de Endócrino, no IED. Voltei logo depois para a UFRJ, fazer meu mestrado, meu doutorado. Depois eu fiz um mestrado. E a minha ideia era fazer tudo isso, eu acho que bem direto e bem rápido também. Tá. Então, eu fiz meu mestrado em 1 ano e meio, meu doutorado eu terminei em menos de 3 anos. Eu queria fazer as coisas rápido para ter uma qualificação logo, que eu achava sempre achei muito importante. E aí eu terminei, eu logo entrei como professor substituto na minha casa na UFRJ. E depois eu entrei logo, teve um concurso professor adjunto e entrei na vaga da minha orientadora de mestrado e doutorado. Então, desde 2014 eu estou como professor adjunto lá. Então, eu estou na UFRJ quase que ininterruptamente desde 98. Então, e agora que eu brinco lá, eu saio de lá agora só morto. Acho que eu vou seguindo lá. Já virou minha casa. Já colocaram uma plaquinha em você. De patrimônio. De patrimônio. Exatamente. E eu adoro. E aí eu passei dali para frente a participar e fazer orientações, né? Que eu sempre falo, eu acho importante você aprender e você também poder ensinar um pouquinho e ajudar na formação dos outros. Sim. E essa também sempre foi uma ideia que eu tinha. Eu comecei a ter residentes, comecei a ter alunos de graduação, comecei a ter mestrando, doutorando e sigo nessa batalha até hoje com muito orgulho, assim, muito prazer, muita vontade de continuar fazendo o que eu faço. Muito legal. E professor de vários clientes de Exponencial Med. Verdade, tem vários residentes. Tem alguns, né? Tem alguns. Foram residentes, foram mestrandos nossos lá, pessoas super queridas, super competentes. Assim. E que tem um carinho enorme por você. Obrigado. Além da questão acadêmica, como que é a tua atuação hoje como médico especialista? Como é que são os teus principais vínculos? Como é que está a tua atuação hoje? Né? Que tipo de foco você tem no atendimento clínico dos teus pacientes? Eu, como acho todo mundo, eu comecei dentro da endocrinologia como endocrinologia geral.
mas logo já dentro do mestrado, doutorado, eu fui direcionando para essa parte de doenças osteometabólicas, que era a área que eu sempre gostei mais. E eu fui entrando, especializando, trabalhando e as pessoas me identificando como uma potencial referência nesse sentido. Então, hoje eu falo que eu faço endocrinologia, mas eu sou o meu consultório é muito mais para um geriatra, para um ortopedista do que de uma endocrinologia geral. Acho que mais de 90% do que eu atendo hoje nos consultórios diversos são relacionados a doenças osteometabólicas. Então, eu até brinco que eu gosto quando aparece uma tireoide, quando aparece um diabetes para tratar, porque realmente hoje eu estou muito direcionado nessa. Não, eu gosto de atender as outras coisas, mas foi um direcionamento meu de início, de formação, e hoje dos colegas e dos pacientes que me procuram. Fiquei muito focado nessa área, apesar de gostar também de outras áreas. E eu imagino, Miguel, que hoje no teu consultório um grande vetor de captação de pacientes seja indicação de outros profissionais, tanto, né, os ortopedistas, né, dada a questão osteometabólica, quanto pessoas que já te conheceram ao longo da tua, como alunos, como colegas, que te indicam pacientes. É isso mesmo? É isso. Eu sempre, como sou, né, um pouquinho mais para trás, uma geração um pouquinho mais para trás, eu vi assim, como que eu posso fazer o meu consultório, a minha clínica particular funcionar? As pessoas e os pacientes me identificarem como um bom profissional, né? Eu corri muito atrás disso para fosse assim, porque eu aqui no Rio não tinha família, não tinha ninguém, tinha colegas que eu fui conhecendo ao longo da residência, do mestrado, doutorado, que foram logicamente ajudando, né? É importante a gente ter boas pessoas, boas relações, bons orientadores para ajudarem na nossa formação. E eu fui dando esse foco de me tornar, e até antigamente, né, antes da gente ter essa questão melhor do marketing, das redes sociais para a área médica, era assim que se enchia consultório, né? Os colegas te referenciavam um paciente, os pacientes te viam como uma referência que traziam outros pacientes, e eu falei, eu vou trabalhar nesse sentido para eu poder fazer a minha clientela baseado na minha capacitação técnica. E aí foi um foco que eu dei aqui, e hoje realmente assim, a imensa maioria dos meus pacientes vem direcionados de outros colegas para uma segunda avaliação, para um acompanhamento conjunto. Então esse é o meu perfil principal de paciente, que eu gosto. Eu acho inclusive que é um perfil de pacientes assim, uma boa qualificação, paciente que vem para você, que falta pouco, que te acompanha. Então isso ajuda muito. Quando uma pessoa que já está acompanhando o paciente te indica, você recebe aquele paciente com uma força muito maior quando ele vem direcionado de outros caminhos. De outras fontes, de outras redes sociais. E uma coisa que a gente vê, a gente estava até falando, Miguel, que apesar disso, e apesar de você ser um médico, como você falou, mais da velha guarda, isso. Você começou a falar um pouco mais e se expor um pouco mais, que é uma coisa que a gente vê que médicos que têm formação acadêmica e uma preocupação com essa jornada de estudar mesmo, muitas vezes tem uma objeção muito grande de falar, poxa, eu vou começar a me expor, eu vou começar a falar, mas você está dando espaço. Conta um pouco, assim, porque eu acho que tem muita gente que é sério, que estudou, e que ainda não deu porque fala, pô, como é que as pessoas vão me enxergar? Será que eu vou ser visto como um charlatão? E você que tem uma super formação, professor, há mais de 10 anos de uma das melhores faculdades do Brasil de medicina, está dando espaço. Eu comecei a ver que o cenário mais recente é diferente do cenário quando eu estava na minha graduação, da minha formação. E, na verdade, não mudou completamente. Na verdade, a gente adicionou possibilidades para a gente poder trabalhar a nossa clientela. Então, ter uma formação sólida, eu continuo achando fundamental. Mas você, com uma formação sólida, você pode se comunicar bem, você pode ter ações de gerenciamento de consultório, de clínica, ações de marketing. Então, e se você está levando uma informação correta, que você estudou, que você entende, você tem que se manifestar. Então, para deixar que as informações, esse monte de informação errada que corre por aí, para que a gente combata e traga a verdade. Então, você falar o correto, você não tem que ter vergonha nenhuma. Quem deveria ter vergonha é quem está falando um monte de besteira aí. Então, aqui a gente está divulgando informações científicas corretas e eu falei, pô, eu posso ter voz em relação a isso e eu posso melhorar. Então, eu vejo que hoje a gente tem várias maneiras de estruturar melhor o nosso sistema de atendimento e é isso exatamente que eu vim buscando. Fiz uma formação que eu considero boa,
E agora eu vou tentar melhorar os meus processos dentro do consultório, com a ajuda de vocês. Sim. E também melhorar a minha manifestação dentro das redes sociais e também de marketing. Eu acho que são estratégias complementares, sabe? Então, infelizmente, algumas pessoas hoje pensam que é uma coisa ou outra. Não, Sim. na verdade, você tem muito mais chance de dar certo se você atacar ou tiver várias frentes bem estruturadas, né? Se você tiver uma frente só, pode dar certo. Se tiver uma outra aqui, pode dar certo. Mas se tiver 3, 4 frentes bem estruturadas, a chance de dar certo é muito maior. Então, eu penso nisso. Eu concordo. E tem um lado também, Miguel, que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: muitas vezes quem não tem a formação acadêmica, quem tem a formação acadêmica superficial ou não se dedicou tanto a estudar, meio que compensa justamente com um megafone maior em rede social. São pessoas muitas vezes muito eloquentes, que falam e que vendem, que prometem. E aí o médico especialista que estudou, ele não se posicionando, ele meio que deixa essa pessoa que está falando uma coisa errada sem resposta. Exatamente. Então, a pessoa que às vezes acha que não é importante, ou na verdade não quis dedicar seu tempo, né? Que tudo é dedicação de tempo, né? Prioridade. Não quis dedicar seu tempo a ter uma formação maior, uma formação melhor, ela às vezes tenta até desvalorizar a questão da formação, dizendo que não é importante fazer uma residência, uma pós-graduação. Muito comum hoje em dia esse argumento. Exatamente. E como eu falei, são coisas complementares. Está ótimo você investir em marketing, em rede social, em editoração de processo. Está ótimo. Você tem que investir em você. Porque o produto que você está fazendo é o teu conhecimento. Sim. Então, se você tem um bom conhecimento, você vai ter bons atendimentos, colegas te referenciando, pacientes te acompanhando. Então, é uma coisa complementar, né? Então, fica esse embate e eu vejo com bons olhos essa entrada de pessoas que têm uma boa formação, um bom conhecimento, para trazer e para divulgar as informações corretas. Então, isso antes, realmente, acho que as redes sociais ficaram muito tempo como sendo uma área meio marginalizada e com as pessoas não erradas, né? As pessoas pouco instruídas falando muito e divulgando muito de informação errada. E hoje, pessoas com boa formação estão entrando também mostrando o que tem que ser, o que é certo. Então, há um equilíbrio nessas duas. Isso é uma coisa melhor do que melhor, exatamente. Isso é uma coisa melhor. No início, tinha essa ideia. Não, eu tenho uma excelente formação, venha a mim quem quiser, porque o colega vai indicar, o paciente vai te procurar. Legal, isso é importante. Mas você também pode se manifestar. E se manifestando, trazendo as informações, você consegue trazer mais pessoas para estarem sob seus cuidados. Isso. Eu acho que tem duas vantagens. Tem uma vantagem que é ter um controle maior sobre uma estratégia de captação proativa. Sim. E, além disso, mesmo para aquelas pessoas que não vão passar em consulta, elas estão sendo beneficiadas por conteúdo, com embasamento científico. Conteúdo correto, né? Para não ficar esse monte de informações erradas rodando por aí, as pessoas divulgando, né? Então, ter pessoas qualificadas dentro das redes sociais é muito importante para poder divulgar informações certas, informações corretas, né? Uma dúvida que eu quero te perguntar, porque eu imagino que seja a dúvida de muitas pessoas que estão escutando esse podcast e que têm boa formação, mas falam assim, pô, como é que eu começo assim? Porque como é que você começou? Como é que você começou a perder vergonha de câmera e como é que você... Eu sei que é um processo. Eu tô tentando ainda. Sim, sim. Eu sempre brinco assim, é muito mais fácil hoje assim, eu pegar e dar uma aula para 1000 pessoas do que Que loucura, né? Porque você se acostuma com as coisas que você gerencia, que você tem contato, que você está no dia a dia, você tem segurança de fazer isso, Sim. né? E você gravar um vídeo, colocar uma informação, às vezes gera muito mais dificuldade do que você fazer uma coisa que você já está habituado ou qualificado para fazer. E eu acho que cada um tem que ver, também não tem que ser uma coisa que tenha assim, fira ou que atrapalhe o que você considera bom, o que você considera adequado de fazer. Gosto de gravar vídeos aparecendo. Legal. Não gosto. Então, coloque em imagens, coloque em conteúdo e apareça eventualmente. Então, acho que não tem uma fórmula mágica. Acho que você tem que se sentir confortável para fazer, né? Não se encontra o que você considera adequado. E você vai aos pouquinhos também. É a mesma coisa que tudo que você faz. No início é mais difícil, depois você começa aos pouquinhos se acertando, você vai fazendo melhor, você olha aqueles lá do início e fala, caramba, como é que eu era ruim, agora como é que eu estou ficando melhor? Sim. Então você vai se aprimorando naquilo ali. Então, como você fez na tua formação ou para dar uma aula, você se qualificou, você agora vai se qualificando para poder se expor, para poder colocar as informações também nas redes e nas mídias, né? Sim, sim. E também não se
julgar, né? Não se autoflagelar ali de, pô, tá ruim, vou fazer 1000 vezes. Vai fazendo. Vai fazendo, né? Vai fazendo. Você vai fazendo, vai estar no início, não vai estar legal, daqui a pouco vai ficando melhor, vai ficando melhor. É assim, sabe? As pessoas que já têm um tempo fazendo isso, elas mesmo fazem, assim, falam assim, ó, realmente, olha, no início estava muito ruim, agora eu vou fazendo melhor, eu vi que isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona bem. Então, tudo é um processo que você vai estruturando, vai organizando, e aos pouquinhos você vai se aprimorando e fazendo, daqui a pouco você está fazendo bem. Então, e tem um detalhe assim, que é importante, que é como o tipo de informação que você traz tem embasamento, não é que você vai ter que mudar o discurso, não, exato. como é o que acontece com outros... Você não está tentando, você não está inventando ou tentando convencer alguém de uma coisa que lá no fundo você sabe que não é verdade. Exato. Né? Às vezes a pessoa repete tantas vezes a mentira que no final ela acha que é verdade. Mas você está fazendo uma coisa que você acredita, que você leu, que você estudou, então por que não divulgar aquela informação e falar para as pessoas de maneira correta sobre aquele assunto que você leu, que você estudou, e para passar isso tanto para os colegas quanto para os pacientes, para as pessoas que estão vendo as suas redes. Então, eu acho importante você tentar se posicionar desse jeito também e lembrar e entender isso. Que você está fazendo uma coisa boa, você está fazendo uma coisa correta. Você não está ludibriando ninguém, você não está enganando ninguém. Você está trazendo uma informação de qualidade para pessoas que precisam daquela informação. E até para contrapor outras informações que, na verdade, pode muitas vezes não serem certas. Eu acho que isso que você falou também, concordo 100% e serve de estímulo para quem tem um pouco esse auto-julgamento de falar, pô, mas se eu começar a falar em rede social, eu vou estar sendo... O próximo passo é eu vou fazer dancinha no TikTok. Exato. São coisas diferentes, né? Eu falo assim, cada um vai vendo onde está melhor, onde se sente mais confortável. É fazendo um vídeo, é fazendo uma dança, problema zero, problema nenhum. Só que você vai sentindo onde você está melhor, onde você se sente melhor. E importante é a comunicação, é o cerne do que você está passando. Se você vai passar com uma imagem, com uma foto, com um vídeo, beleza. Só mais relevante é que você esteja passando a informação certa, correta, isso que é o fundamental. E não se martirizar pela maneira que você está fazendo. Você está fazendo um benefício para os outros. Sim, né? sim. Quero puxar um outro assunto, Miguel, que é o seguinte. Você comentou, né, que as coisas mudaram, né? Lá atrás, antes... Era assim que se enchia o consultório, com indicação, com outros colegas encaminhando, e hoje o telefone, pessoal ligava, né? Telefone com fio. Se a gente falar que não tinha WhatsApp, o pessoal vai falar, caramba, esses caras têm 200 anos, né? Tiranossauro aqui. E mudou para esse novo mundo de rede social. Uma outra coisa que mudou e que vem mudando muito no Brasil é a própria medicina, com o número de médicos que estão entrando e formando em faculdades num número que é totalmente diferente do que acontecia há 15, 20 anos atrás. Existe uma escassez muito grande de médico. Então, o médico ele era procurado porque muitas vezes só tinha ele ou tinha... Então, por desequilíbrio de oferta e demanda. Desequilíbrio total, entendeu? A gente pensar hoje, estão entrando 30, 40 mil médicos por ano. Em 2035, a previsão da gente ter mais de 1 milhão de médicos. Então, assim, esse sentar e esperar chegar não vai funcionar mais. É isso. Vai. E eu tenho 2 perguntas. A primeira dela, em relação a esse tema. A primeira dela, você, poxa, médico... não só super bem formado, como hoje também participa da formação de outros médicos que estão, né, numa escola de elite como é a medicina na UFRJ. Como é que você vê para os mais jovens que estão se formando hoje essa questão de muitos médicos ter até essa imagem, não precisa fazer residência, né, que é uma coisa meio que abrindo mão da formação acadêmica. Como é que você enxerga isso? O que vai acontecer, na tua visão, no Brasil daqui a alguns anos nesse espaço? O pessoal querendo, né, isso, exatamente, desvalorizar essas especializações, as residências e tudo, mas, na verdade, com essa multidão de médicos que a gente vai ter, elas vão se tornar, na verdade, mais importantes, né? Vão se tornar mais relevantes, porque você vai ter uma pirâmide, né? Um funil. Sim, um funil. Então, assim, ali na base, todo mundo se matando, degladiando por custo, e eventualmente tentando fazer um marketing, às vezes, nem tão limpo. E a pessoa que tem uma formação sólida, ela vai subindo na pirâmide. E ela vai conseguindo se posicionar melhor, ela vai tendo uma qualidade melhor de atendimento, mais tempo para atender o paciente, isso gera mais satisfação e ela vai crescendo nesse processo. Então, você ter uma boa formação hoje é muito importante, daqui a 10 anos vai ser ainda mais importante. Sabe? Você vai se diferenciar nisso. Você pode, eventualmente,
as pessoas diferenciam um período por uma ação de marketing, uma estratégia ali, mas isso é perene. Isso não vai durar muito tempo, sabe? A tua formação, aquilo que você fez na residência, o mestrado, doutorado, é para a tua vida. Então, você se qualificou para estar ali sendo diferente dos outros. Tá? Então, isso vai ser mais importante quando você tem muita gente. Eu sempre falo, né? As vagas de residência são poucas. A gente hoje tem alguns dados de que só 5 a 7% dos médicos têm mestrado ou doutorado. Então, assim, por que não entrar? Por que não se qualificar? Ficar pronto? Isso, inclusive, eu vejo que abre oportunidade de trabalho. Então, você não tem que esperar a oportunidade de chegar para se qualificar. Você tem que estar qualificado antes para você poder receber a oportunidade. Então, a pessoa, por exemplo, vai surgir uma oportunidade, alguém vai convidar para ter um médico X dentro do hospital tal. Você acha que o gestor vai convidar uma pessoa sem nenhuma formação ou vai dar prioridade para a pessoa que tem uma formação? E a outra possibilidade, como a gente falou, muitas escolas médicas iniciando. Não seria interessante você abrir o teu leque para poder trabalhar também com ensino, para trabalhar com pesquisa? Você só vai conseguir isso se qualificando. Então, mesma coisa. Você vai ser, eu quero trabalhar com pesquisa, trabalhar com ensino, que era a minha ideia desde o início. Eu tenho que ter uma residência, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, eventualmente, porque aí as oportunidades vão chegar baseadas na minha qualificação. Se eu não tenho a qualificação, provavelmente não vão nem chegar. Ou se chegarem, eu vou deixar, o barco vai passar, porque eu não vou ter como competir com outras pessoas que têm o que eu não tenho. Então, você tem que estar pronto e qualificado. Vai abrir para você espaço, vai abrir para você áreas de oportunidade de atuação e, naturalmente, você vai conseguindo ter melhores vínculos, melhores empregos, uma clínica mais qualificada, um consultório mais qualificado. Então, eu acho que exatamente, apesar dessa questão de tentarem desvalorizar, vai se tornar ainda mais importante. É o oposto, mas é isso. Eu acho que como médicos que são especialistas e que estudaram, às vezes tem essa objeção de falar e de se posicionar e de até produzir conteúdo em rede social falando isso, que é uma verdade e é uma coisa meio lógica, né? Sim. E aí meio que o oposto acontece, porque o megafone é ocupado por médicos que já estão com viés de confirmação, que não fizeram formação e que estão achando que tendo mais conteúdo ou mais promessas vazias é isso que vai gerar o sucesso versus uma formação sólida. Né? Exatamente, é isso. Ele pode até eventualmente ter sua fama, seu momento mas sem uma estruturação de carreira, de qualificação, vai durar um pouquinho, daqui a pouco chega um outro que fala melhor que você, que dança melhor que você, e ele vai ganhar teu espaço. Por outro lado, se você tem uma qualificação, você chegou aqui, tem o mestrado, tem um doutorado, o outro, você não está competindo aqui, você está abrindo o teu espaço e se qualificando para oportunidades melhores. Então, e é uma formação que é sua para sempre. Sim. Você sempre vai ter essa qualificação e as pessoas vão te ver como uma referência baseada nessa qualificação. Não é baseada num post que você fez. Você pode fazer o post para divulgar o que você conhece. Problema zero. Só que as pessoas vão te ver como referência baseada no que você tem de formação. Não especificamente ou meramente do que você está fazendo discurso, de né? discurso. E a gente vê até, corroborando esse teu ponto, Miguel, que muitas vezes as coisas elas meio que mudam de nome porque depois de um tempo, então há uns anos atrás a gente tinha lá o ortomolecular. Aí agora tem essa palavra que é usada de maneira esquisita, às vezes, que é o integrativo. E daqui a 3 ou 4, 5 vai ser outro nome. Mas assim, a gente vê que a endocrinologia continua, a ginecologia continua, a urologia continua. As especialidades, elas permanecem, né? Esses nomes novos geralmente vêm para tentar aproveitar um nicho de mercado, né? A verdade é essa. É muito mais uma ideia de comercial do que qualquer ideia de formação, sabe? Porque um dos papéis das sociedades, das associações, é que os seus sócios tenham uma boa formação, que os seus sócios sejam diferenciados. Essas estão muito mais direcionadas à parte de mercado, né, de venda, do que de formação dos seus associados. Mas uma dúvida, Miguel, que eu queria a tua opinião é o seguinte, a gente tem essa discussão, inclusive, dentro do Exponencial. Você acha que a existência recorrente desse tipo de pseudo-especialidade é por causa que é causada pelo fato de existir um grupo de pessoas que quer ser enganado e que tem uma expectativa desalinhada, ou você acha que não, que as pessoas fazem um discurso comercial e atraem, mesmo que as pessoas são enganadas mesmo ou elas querem no fundo ser enganadas? Eu acho que
todo mundo aí tem um pouquinho de culpa, né? Assim, o paciente às vezes quer um atalho, né? Quer um caminho mais rápido, para ele poder atingir o objetivo dele, que ele foi eventualmente no outro colega e falou, você vai ter que fazer isso aqui durante meses, anos, para poder ter um resultado. Aí o outro fala, em 4 semanas faz o meu protocolo aqui e você atinge a mesma coisa. Então, às vezes, o paciente quer um caminho e existe também, a gente tem que também ver o lado, não positivo, mas muitas dessas pessoas se comunicam bem, fazem a pessoa acreditar no que ela está falando, sabe? Então, tem essa parte também de ter um bom comunicador encontrando um anseio de uma coisa mais rápida, mais efetiva. Sim, mais curto prazista. Quando junta as duas coisas, acho que tem um pouquinho de culpa, né? Culpa de quem está fazendo a comunicação e também de quem está recebendo. Acho que os dois, aí eles se juntam e aí desgraça está montada. Exato. Aí, que o que a gente vê é que muitas vezes esse benefício de curto prazo, ele também gera um malefício de longo prazo. Com certeza. E aí, muitas vezes o paciente não sabe desse malefício de longo prazo, né? Porque o que muitas vezes acontece é que, como você falou, a mudança das nomenclaturas, da sociedade, também muda, toda hora muda, vem um protocolo novo, vem um tratamento novo, vem isso aqui que não sei, eles vão mudando porque satura, as pessoas começam a ver que o resultado não dá resultado, o resultado é curto, depois tem um prejuízo maior. E aí existe essa mudança para um novo protocolo, para um novo projeto, para um novo tratamento, para poder trazer de novo aqueles pacientes. E aí vai ter um ciclo, né? O ciclo, divulga, todo mundo faz, aí vê que não deu certo, aí vamos mudar agora vamos fazer um outro. E vamos fazendo assim. E os pacientes vão entrando, muitas vezes, dentro desses ciclos comerciais que não trazem benefício nenhum para eles. Não, e eu acho importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem essas conversas, em exponencial a gente tem, como você sabe, no ser cliente, esse posicionamento de só atender médicos que tem no mínimo RQE, que são especialistas. As coisas fundamentais que me fez ver realmente como vocês trabalham de maneira correta. Acho importante. E tem um lado também, a gente tem dois lados. Um é, a gente tem um prazer muito grande em ajudar médicos como você, como outros que a gente sabe que fazem a boa medicina e um pouquinho do resultado do consultório a gente se sente também e fala, poxa, a gente está ajudando lá na frente, lá na ponta, um paciente ter uma saúde melhor. Muito. Né? Isso faz com que a gente faça o nosso trabalho com mais vontade. Não teria o mesmo ímpeto se a gente estivesse atendendo camarada que faz soroterapia. Sim. Isso não faz sentido. Você estaria validando uma coisa que você não acredita. Correto. Né? E aí você sabe, isso funciona durante um tempo, mas da mesma maneira vocês não teriam recorrência. Exatamente. Porque se você faz uma coisa que você sabe que está errado, vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes, uma hora vai parar de funcionar. É isso. E aí você passa a não ter mais credibilidade frente ao trabalho que está acontecendo. Exato. Que é o que acontece com esses médicos que... Exatamente. Mas o segundo ponto é esse, que às vezes a gente percebe que os médicos que fazem a boa medicina, eles se furtam de se posicionar, porque falam, não vou para a rede social, eu não vou falar isso. Mas é uma pena, porque a gente vê, poxa, tem gente fazendo coisa errada. Tem gente ganhando assim, um dinheiro que é um dinheiro ruim, no sentido, fazendo mal para as pessoas, né? A gente tem, não sei se é o teu caso, mas a gente tem muitos clientes nossos que recebem pacientes que vêm totalmente desregulados. Promessas totalmente falsas e que tentou um tempo e está pior do que estava antes do tratamento. Pois é. E aí aparece para você tentar apagar o fogo ali, né? Isso acontece com muita frequência dentro de algumas especialidades. A endocrinologia é uma dessas especialidades que recebe muito esses problemas, acho que a dermatologia também. E aí a gente fica tentando recuperar o que na verdade já podia ter sido feito antes, com provavelmente um resultado muito melhor, né? Então a gente vai lá para tratar o problema que foi muitas vezes piorado pelo pseudo-tratamento. Pelo pseudo-tratamento. Eu acho que esse ponto, então, acho que isso, para médicos que fazem a boa medicina, não se furtarem também de falar e de se posicionar e de trazer conteúdo que tenha embasamento científico, porque, bem ou mal, você, de uma maneira elegante, mas você não deixa esse espaço que está cada vez maior, esse espaço do mundo virtual, ser ocupado por um bocado de gente que só fala groselha. Acho que você pode fazer no início, assim, se eu devo falar ou fazer isso aqui ou não, você fala assim, essa orientação que eu estou dando, eu sempre penso, para alguém da minha família, daria para minha mãe, para os meus filhos,
Pô, daria. Então, por que eu não vou fazer essa orientação para as pessoas de maneira geral? Então, faz essa... Você realmente confia, você tem certeza, isso aqui que você está falando vai trazer benefício para as outras pessoas? Não tem por que você não falar. Você tem que se manifestar, você tem que se expressar para exatamente combater esses outros, que eu tenho certeza que não fariam isso, esses pseudotratamentos nos familiares. Os familiares deles. Exatamente. Tem essa. Miguel, você já é um médico que, né, tem uma formação acadêmica longa e super solidificada, tem uma função como formador de outros médicos, já tem filhos adolescentes, enfim. Com muita honra formando outros médicos, eu gosto muito disso. Com certeza, pô, eu imagino o orgulho, né? Identificar, às vezes, pessoas que foram seus alunos de graduação, de residência, mestrado, doutorado, e hoje estão despontando aí pelo mundo. Assim, você falou, como vocês participam da nossa formação, a gente também sente bem participando da formação dessas pessoas, sabe assim? Estou trazendo pessoas boas que vão levar coisas boas para os outros. Isso é muito gratificante. É muito gratificante. Sem dúvida. Mas assim, quem está ouvindo pode achar que você já está com tudo resolvido. E no consultório particular, eu queria te perguntar assim, quais são os desafios, quais são as dificuldades atuais, quais são as ferramentas e as alavancas. Eu sei que a gente está trabalhando junto, mas eu queria que o público ouvisse de um médico que tenha o teu calibre, a tua formação, que também não tem tudo resolvido, né? Não. Eu acho que se a gente... Duas coisas. Se você acha que está tudo resolvido, você não está vendo direito, ou se você acha que sabe tudo, é que você estudou pouco. Tem sempre essas duas questões. Então, sempre tem maneiras de você melhorar. E naquele sentido de você, legal, fiz uma boa formação aqui, completei essa área, será que eu estou com meus processos bem estruturados? Provavelmente não, porque você focou tempo aqui na tua formação. Então, vou fazer isso, vamos estruturar aqui. Será que eu estou fazendo ações de divulgação e de marketing correto? Provavelmente não, porque você focou aqui. Então, é tentar trazer esse equilíbrio e não focar só em uma perspectiva, em uma área. Você vai ter, naturalmente, em alguns momentos da sua vida, um foco maior em um ou outro aspecto, mas você sempre vai ter como melhorar os outros aspectos. Então, o resultado final é sempre esse somatório. Então, você pode ter uma formação excelente e não ter um bom consultório, porque você não investiu nas outras coisas. Você pode, às vezes, ter uma formação razoável, mas ter um bom consultório, um consultório muito bom, porque você investiu melhor em processos, investiu melhor em marketing. Então, sempre tem uma maneira de melhorar. E tentar estar sempre atuando nessas frentes diferentes, que é o que vai te dar um resultado mais consistente. Uhum. Então, é o que eu penso hoje, sabe? A gente sempre tem alguns objetivos de formação, de qualificação, mas eu vejo que eu preciso hoje focar um pouco mais nas outras coisas que, nesse meu processo de formação, eu acabei deixando um pouquinho de lado. Esse ponto que você trouxe é um ponto que é um ótimo ponto, porque muitas vezes a gente fala com médicos que trazem alguns pontos que... Eu vou dar um exemplo, assim, que muitas vezes a gente olha a precificação dos nossos clientes e a gente vê que a precificação está errada. Está sendo cobrado abaixo do valor. E aí, eu pessoalmente já tive essa conversa com alguns clientes nossos, que é assim, o argumento que eu ouço é assim, Felipe, quando eu concluir o meu fellow, eu vou aumentar o preço. E aí a pessoa, a gente tem que explicar, falar, fulana, o teu paciente, ele nem sabe o que é o fellow. O fellow ele é muito importante para você. Você recebeu os pacientes, mas o teu paciente, às vezes, ele não tem essa informação. Não tem essa informação. Mas é um pouco aquela imagem assim, de que para quem tem um martelo, tudo é prego. Então, assim, o consultório ele vai ser... Um bom consultório particular vai ser resolvido só com mais formação acadêmica. E a gente vê que isso não é verdade. Não é verdade, exatamente. Você pode ter, realmente deve ter essa formação, mas se você esquecer os outros processos, você vai ter muita dificuldade. Isso anteriormente, como a gente falou, né, era só, né, você fazia toda a tua formação, os colegas te identificavam, os pacientes ligavam lá para a tua secretária e atendiam, e não tinha marketing, não tinha mídia, não tinha divulgação, não tinha nada, porque era basicamente jornal, rádio e TV. Você não tinha como se divulgar nisso aí, porque isso era muito caro. Então, você tinha que se formar. Hoje você tem como se manifestar e você está presente, tanto nas divulgações do teu trabalho, quanto também melhorando os teus processos. E cada investimento que você faz em qualquer uma dessas linhas traz, normalmente, um bom resultado para o teu paciente e faz com que você consiga precificar melhor. Então, o fato de você não ter ainda completado uma formação aqui, mas você melhorou todo o teu processo, investiu na tua clínica,
será que não está na hora realmente da gente fazer um ajuste, melhorar isso aqui, para que eu consiga continuar melhorando o que eu estou oferecendo ao meu paciente? Então, acho que essa é uma ideia importante, você ter a tua formação, mas você não esquecer das outras coisas que fazem parte hoje de uma clínica, de um consultório moderno. Né? E no teu caso específico, hoje, quais são as principais áreas que você vê como desafios para crescer ainda mais, fomentar, ou não só crescer, mas entregar o tipo de experiência que o teu paciente, que você quer prover para o teu paciente? Olha, eu acho que uma dificuldade, vejo como, talvez não, com certeza não só minha, eu acho que é a chegada do paciente, o contato, a recepção, seja presencial, seja no WhatsApp, com a secretária, tornar esses processos mais automáticos, né, e treinar as pessoas que trabalham contigo. Né? Isso é fundamental. A gente, né, se você não tem como cobrar uma coisa que você não ensinou, sabe? Sim. Isso é simples. Você, por que não fez assim? Você nunca falou comigo que era para fazer assim, né? Então você tem que entender que as pessoas que estão ao teu redor também têm que ser qualificadas. Elas têm que passar por cursos, passar por informações, ter treinamento contigo, com outras pessoas, ter momentos onde você vai conversar com ela sobre o que está funcionando, o que não está funcionando. Né? Isso eu vejo como uma necessidade especificamente minha, mas acho que de boa parte das pessoas, né? Desse feedback, dessa troca. Lembrar que aquilo é uma equipe. Né? É uma equipe que está trabalhando junto. Se a pessoa não sabe como você trabalha, a maneira que você quer que ela trabalhe, ela vai trabalhar do jeito que ela acha certo. Pode ser certo, pode não ser. Então, esse processo aqui de estruturar bem a equipe, acho que é uma grande dificuldade, porque a gente muitas vezes esquece, mas isso faz parte da experiência do paciente. Né? A experiência que você tem ali dentro, legal, mas o paciente tem uma experiência desde um primeiro contato pelo telefone até a chegada e depois a saída dele, né? E o pós-consulta. Então, estruturar esses processos, eu estou batalhando, tentando, exatamente, para que essas coisas se tornem melhores e que se tornem talvez mais automáticas ou mais padronizadas. Mais processualizadas. Isso, para não ficar de feeling só de um ou de outro, seja nosso da secretária. Então, não, acho que tem... E a gente vê muitas vezes, especialmente em pré-consulta, a secretária ela é a porta de entrada e a primeira impressão é muito importante. Quem causa a primeira impressão é a secretária. Muitas vezes não é você. Exatamente. Né? Não é o médico especialista. Sim, aí você, às vezes, não tem uma sequência de acompanhamento com o paciente por uma coisa externa à tua consulta. Exato. Que quebrou em algum momento ali. Aí você olha assim, pô, esse paciente não veio, sabe? Não voltou. Sim. Foi tão boa a consulta, a gente se deu super bem. Você tentar entender onde estão os problemas, as objeções, tanto antes quanto depois da consulta. É isso. Né? Isso. Eu estou concordando porque a gente faz isso. Mas é que, de fato, ter essa jornada bem estruturada, em que o paciente ele extrai valor em todos os pontos de contato, especialmente na consulta, é óbvio, contigo, mas em pré-consulta e no pós-consulta, gera esse senso de acolhimento, de pertencimento ao consultório que fomenta adesão e fomenta indicação. Sim, uma experiência completa, sabe? O local, se tem o acesso é fácil, o acesso é difícil, tem como parar, tem como chegar, tudo isso você tem que colocar na hora de você decidir o local do teu atendimento, a equipe que você vai fazer, você facilitando a jornada do paciente até chegar a você e depois no acompanhamento, certamente você vai ter muito mais sucesso de trazer pacientes novos e de manter os teus pacientes. Sem dúvida. Um outro ponto, Miguel, que eu quero perguntar, e acho que é uma pergunta que é bem adequada para você, é o seguinte: você, até esse lado acadêmico muito forte que você tem diversos vínculos, né? E se envolve em diversas coisas. A gente estava falando aqui que você está indo para São Paulo 30 fins de semana por ano. Dado que o ano tem 52 semanas, é mais... bastante. Né? E como é que você... Duas perguntas. Primeiro, como é que você escolhe o tipo de vínculo? Porque hoje você já tem, né, uma opcionalidade para poder escolher. Então, como é que você escolhe o tipo de vínculo que você se envolve? Qual que é o teu critério de decisão? E a segunda pergunta correlata é como é que você mantém esses pratinhos equilibrados com família, 2 filhos adolescentes, né? E a gente estava falando aqui, você é bem próximo, pega na escola. Como é que você faz para poder manter esse sistema funcionando, esses pratinhos equilibrados? A gente tem momentos que fica mais difícil, momentos que a gente consegue organizar melhor. Eu sempre tento ver qualquer tipo de vínculo, de emprego, de atendimento, de
Mas tem a parte financeira, logicamente, é sempre importante, nós temos nossas contas a pagar. Sim. Mas o que aquilo ali me traz de relevância profissional, também assim, estar às vezes em algum lugar, mesmo que não seja tão bom financeiramente, aquilo te traz outros benefícios. Visibilidade, tá referenciando o que você faz. E, além disso, também a tua satisfação pessoal, né? Também é importante, assim, ó, aqui ganho menos, mas eu atendo o tipo de paciente que eu gosto, eu tenho contato com os residentes, tenho contato com os alunos de mestrado, doutorado. Assim, você tem que olhar sobre várias perspectivas. Eu tento sempre pesar um pouquinho de cada, financeiro, profissional e pessoal, né, para a gente poder ver e tentar manter os melhores vínculos, as melhores associações que a gente possa ter nesse sentido. E também, ao mesmo tempo, você tem que pesar o profissional, a mesma questão, né, o profissional com o pessoal. Né? Não adianta você também estar o tempo todo integralmente e super bem na tua profissão se você não tem tempo, não tem possibilidade de desfrutar isso em casa, com seus familiares. Então, você tem que tentar equilibrar. Não adianta você ficar focado só em uma coisa. Eu vejo isso, né, hoje. A gente tem momentos que a gente vai trabalhar mais, tem momentos que a gente vai ter mais tempo para a família. É normal, isso não é linear, isso tem oscilações. Mas você tentar sempre estar buscando o equilíbrio de poder estar com o teu trabalho bem feito, mas de você ter tempo também para usufruir das coisas que o teu trabalho te traz. A gente, quando vai passando um tempo, né, você tem experiências que sim, vão acontecer naquele momento, sabe? Hoje, a parte de criança, bebê, eu não vou ter mais agora com os meus filhos. Eu aproveitei naquele período. Se eu não tivesse aproveitado, não teria como voltar. Sim. Então, você tem que olhar e ver assim, eu tenho que estar presente nesse momento na minha profissão, estar presente nesse momento na minha vida pessoal. Sim. Porque esse momento é só esse. Ele é único. Não vai voltar, não vai voltar. Então, se deixar, não, eu vou trabalhar muito para daqui a 10 anos eu estar tranquilo e poder aproveitar com a minha família. Quem te garante que daqui a 10 anos você vai ter essa possibilidade? Então, eu vejo muito tentando equilibrar. Não é fácil, é difícil. Realmente tem muitas coisas que a gente faz. E também uma coisa que eu aprendi, e a gente também tem que saber fazer, é negar. Né? Então, assim, isso aqui é legal? Isso me traz um benefício profissional, pessoal, financeiro? Pô, legal. Não me traz. Vou deixar de fazer alguma coisa que eu queira. Eu, às vezes, não fazer nada. Sim. Com a minha família para fazer isso aqui. Então, saber também, de maneira educada, negar convites, negar oportunidades faz parte também. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? E eu tô te perguntando isso e acho a tua resposta ótima, porque tem muitos médicos que a gente conversa que a gente rapidamente vê que estão com a vida totalmente desequilibrada e num pré-burnout, e muitas vezes você começa a perguntar e puxar o fio de por que tal vínculo? Porque tem muito de inércia. Foi acontecendo, eu não fui pensando, fui colocando para dentro e quando vê... E você começa a basear a tua vida e até os teus gastos em coisas ruins que você tem de trabalho. Aí você fica preso, né? Então, assim, se você não tem um espaço para manejar as coisas de acordo com o que vai surgindo bom e o que é ruim, você está ali, eu dependo daquilo ali para poder tocar a minha vida, né? Financeiramente ou estruturalmente. E aí você não tem opção de sair. Você ficou preso ali. Então você ficou preso. Você tem que ter espaço para manejar e para surgir uma oportunidade boa, muda. Não, tá tudo legal aqui, vamos seguindo. Eu sempre, quando chega uma proposta, eu penso assim, legal, isso aqui é melhor do que alguma coisa que eu tenho. É o teu custo de oportunidade, né? E aí eu falo, não, melhor, então vamos mexer aqui as casinhas. Não vai me acrescentar nada, muito obrigado e tudo. Tem uma pessoa boa para indicar para fazer isso. Então, essa parte de formação também. Não, eu tenho uma pessoa que eu sei que vai fazer bem feito. Você não consegue abraçar o mundo todo, mas pelo menos você tem uma ideia das coisas que você considera como prioritárias, o que você quer fazer na tua vida. Né? Eu acho que tem um lado, Miguel, assim, todas as pessoas bem-sucedidas que eu, pelo menos, conheço, elas... Tem gente que vive a vida de um jeito ou de outro, não tem certo, não tem errado, mas todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, elas têm uma coisa em comum, que elas mantêm a opcionalidade. Ela não é obrigada a fazer nada. Ela meio que tem intencionalidade e poder de escolha sobre os vínculos que ela está fazendo naquele... Pode não fazer sentido para ninguém, mas para ela faz sentido. Sim. Tá tudo certo. Aí a pessoa tá bem, né? Tá bem, tá feliz. Porque realmente, de fora, às vezes as pessoas falam, por que tu tá fazendo isso?
Eu tô fazendo isso porque, vou te pagar mal, porque eu gosto de fazer. Exato. Isso me traz outras alegrias, Super. outras realizações, sabe? Então, olha, lógico, sempre pensa, você tem a parte financeira, é importante para todo mundo, mas pensa nas outras coisas, sabe? Você gosta de trabalhar ali, você gosta de estar ali, isso vai te facilitar muito, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Se você não gosta, tá ruim, será que não vale a pena você dar um passinho atrás nas suas despesas e limar esse tipo de vínculo? Né? Então, assim, você não tem que basear as suas despesas no que você ganha. Você tem que ir organizando e ter sempre uma margem para... vou sair daqui, vou receber a menos, vou estruturar, vou gastar menos e tá tudo bem. Entendeu? A gente não tem que... Ganhou, gastou, né? Você tem uma margem exatamente para equilibrar e para poder fazer suas escolhas. Se você tiver o tempo todo com a corda no pescoço, você não vai conseguir. Se você não se mexer, você vai se enforcar, né? É que tem um lado, assim, eu sou engenheiro de formação, né? Como você sabe, mas eu já convivo com médicos há muitos anos agora, com frequência, assim, não muitos anos como você, mas assim, há 7 anos que eu convivo diariamente com médicos, e uma coisa que eu percebi que é muito diferente das outras profissões na medicina é que o jeito que o médico enxerga dinheiro é um jeito um pouco diferente, que é assim, quando início de carreira, assim, quanto custa aquela viagem? Aquela viagem custa 5 plantões. É isso. A moeda é o plantão. E esse iPhone? Esse iPhone custa 10 plantões. E aí sempre tem um plantãozinho. Tem. E isso gera, numa fase incipiente, inicial de carreira, gera um mau hábito. Sim. Muito, né, utilitarista do dinheiro, não guarda. Você tá sempre assim, eu quero ter alguma coisa, vou trabalhar mais para aquela coisa. É isso. Só que daqui a pouco aquela coisa você meio que colocou dentro da tua rotina. Então aquele trabalho que você no início era opcional, ele se tornou obrigatório. É isso. Porque você aumentou o teu padrão e você começou a ter necessidade de manter aquele padrão. Então, aí você realmente não consegue. Se você quiser ter opção, você tem que estar ajustando essas questões. Isso aqui é bom, vou continuar. Isso aqui é ruim, vou ter que sair, vou ter que ajustar minha vida para isso, né? É que é difícil, né? É difícil. É mais fácil você nem começar a inflacionar. Você tem, a nossa carreira tem essa possibilidade de você... eu quero trabalhar mais, você vai conseguir trabalhar mais. Eu tenho que fazer mais X no mês que vem. Cara, você vai fazer. Qual a qualidade do que você vai estar fazendo é totalmente questionável, né? Mas se você tiver que fazer mais X, você vai fazer mais X trabalhando. E aí, às vezes, esse mais X entra na tua rotina e faz com que você ache que trabalhar naquele lugar, daquele jeito, para ganhar esse mais X, vale a pena. Mas o que está te tirando em relação a momento, em relação a tempo? Eu acho que essa troca, né? Esse momento. E mesmo médicos mais experientes, assim, isso que a gente falou é muito um mau hábito que se desenvolve em começo de carreira, mas a gente vê que mesmo, às vezes, depois, a pessoa está sujeita a esse tipo de risco. A gente tem muito cliente que é dermato, muitas clientes dermatos, enfim. E o meu Instagram pessoal são só os nossos clientes que eu sigo lá, então eu só vejo os stories de... Pra mim é um clássico, assim, eu começo a ver cliente nossa, dermato, especialmente dermato, acontece isso, começa a ir de classe executiva para Paris, eu começo a mandar, olha, vamos parar, vamos conversar. Será que tá na hora, né? Começa a descolar da realidade, porque você tá tendo um mês bom, um ano bom, calma, sim, tem que guardar. Pensa, exatamente, estrutura, calma, não, beleza, tá realmente confortável há algum tempo, beleza, vamos fazer essas mudanças, mas você começar a ter mais despesa simplesmente por ter mais despesa, ou para você, né? Ou até para você mostrar que você pode fazer, isso é muito difícil, sim, né? Hoje em dia, né? As pessoas querem colocar vantagens, querem colocar diferenciais, beleza, problema nenhum, mas às vezes elas sacrificam outras coisas para mostrarem exatamente que fizeram, que tem alguma coisa específica. É isso. Né? E eu acho que o que elas sacrificam tendo que sinalizar riqueza ou sinalizar virtude é justamente o mais valioso, que é ter opcionalidade depois, para fazer o que cada um quer. O que quiser, para ter uma qualidade, para poder estar mais tempo dentro de casa, para poder fazer uma atividade física com mais regularidade. Você está deixando coisas importantes porque você está querendo mostrar uma coisa que você tem ou que você conseguiu. Mas, infelizmente, é uma realidade clara da gente hoje, essa questão de demonstrar ou passar para os outros o que você pode. Que você Sem dúvida. Miguel, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria Passa rápido, né? Oh, caramba. E eu queria te fazer uma pergunta duas perguntas, na verdade, que são as seguintes.
O que o Miguel hoje, médico, endocrinologista com a carreira consolidada no Rio de Janeiro, diria pro Miguel que veio lá de Nova Friburgo com 16 anos fazer o terceiro colegial no Rio de Janeiro, pensando numa carreira acadêmica, né? O que você falaria pro Miguel lá de trás? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, da tua jornada profissional até hoje, quais foram, assim, os principais erros ou o que você mudaria em tomadas de decisões importantes e estratégicas e o que você aprendeu com esses erros? Maravilha. Eu acho que falando lá para o Miguel, 16 anos, que saiu de Friburgo, para morar aqui sozinho, né, não foi fácil não, pode ter certeza, sabe? Foram muitas horas de dedicação, de trabalho. Eu falaria assim, cara, continua porque vai valer a pena, sabe? A gente sair da estrutura familiar para morar sozinho, para estudar 6, 8 horas, para passar na faculdade que eu queria, que era a minha faculdade, não foi fácil, sabe? Foi muita dedicação. Eu tento passar isso para meus filhos, sabe? Se você quer uma coisa, se dedica para isso, sabe? Você pode conseguir ou não, mas vai ter certeza que você fez o teu melhor. Então, acho que isso eu falaria para ele lá atrás, quando a gente estava lá sentado, sozinho, aqui no Rio, sem família, sem nada, estudando. Eu falei, vai, tá no caminho, cara, é isso aí. Eu tenho uma sensação de realização em relação a isso, e eu digo que você pode ter aptidão, qualidades que te permitem fazer melhor ou pior uma coisa, mas se você se dedicar, se você se comprometer a fazer uma coisa, você vai conseguir fazer isso bem em algum momento, sabe? Você pode não ser o melhor, nem sempre você precisa ser o melhor, mas você vai fazer bem feito. Então, é isso. Dedica, continua focado, continua se qualificando, aperfeiçoando, que você vai atingir o teu objetivo. Acho que eu falaria. E assim, a gente tem sempre muitos erros no caminho, né? Eu acho que, se eu for olhar em relação a... hoje, eu sempre falo assim, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma realização plena das coisas que eu busquei em relação à parte profissional. Eu queria ser professor da UFRJ. Era a minha ideia desde da escola. Consegui atingir financeiramente, graças a Deus, tudo muito bem. Familiar, pessoal também, tenho família, amigos maravilhosos, não tenho, eu acho, nada para pedir a mais. Eu, realmente, graças a Deus. A gente tem sempre os objetivos, mas assim, o jeito que está hoje está muito bom, está maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre a cabeça um pouco mais aberta para sair um pouco da zona de conforto, sabe? Eu acho que isso faltou um pouquinho, talvez, a parte acadêmica sempre foi muito confortável para mim, mas talvez, será que tivesse que ter começado mais cedo, fazer uma estruturação de processos, uma divulgação de trabalho? Eu acho que poderia, talvez, isso ter acontecido antes, mas vinha um pouco da minha cabeça, da maneira que eu fui meio que, não criado, mas que eu me organizei para fazer a minha profissão. Uhum. Mas talvez você está sempre pensando maneiras de você melhorar a tua vida profissional e pessoal, e às vezes vão ser coisas que você não é tão bom. E o que você vai ter que fazer é se qualificar de novo. Uhum. Você vai de novo se qualificar. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Legal, tive uma formação boa. Agora eu vou me qualificar para poder estruturar meus processos, vou me qualificar para poder fazer uma divulgação melhor. E assim, você conseguiu fazer aqui, você vai conseguir os outros, vai te dar trabalho, vai te demandar tempo, mas você vai conseguir, sabe? Eu acho que é isso. Você sempre pensar em maneiras de melhorar o que você está fazendo. Isso vai refletir, melhorar a tua vida. Eu acho que essa é a ideia. Bom demais. Miguel, muito obrigado. Obrigado, prazerzaço a gente estar junto aqui. Obrigado pelo convite. Sucesso sempre para vocês, que vocês merecem. Pra gente, você também merece muito. Queria agradecer pela tua audiência. Mais um episódio de Café Exponencial. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café. Provavelmente com o Matheus. Estou aqui de host substituto, mas muito feliz de ter tido esse papo com o Miguel e espero que você tenha gostado também. Obrigado.